Meus caros, vivam! Vou explicar-vos porque é que o navio NRP Mondego não saiu do cais ontem, ou melhor, penso que foi no sábado, mas a notícia soube-se ontem, e vou ler-vos o rol de avarias de que este navio padece em documento interno a que tive acesso. Vou colocá-lo também aqui para vocês poderem confirmar que tudo o que eu digo é verdade. Os 13 militares da guarnição do NRP Mondego que formaram no cais, não cumprindo a ordem de largada para a missão de acompanhamento de um navio russo, afirmam o seguinte: o NRP Mondego, estando atracado no cais de pesca do Funchal, recebeu ordem para fazer o acompanhamento de um navio russo a norte de Porto Santo. As previsões meteorológicas apontavam para ondulação de 2,5 metros a 3 metros, com período de 7 segundos. O NRP Mondego apresenta limitações técnicas graves que comprometem a segurança do pessoal e do material e o cumprimento da respectiva missão. Em formatura na ponte, o próprio comandante do NRP Mondego assumiu perante a guarnição que não se sentia confortável em largar com as limitações técnicas que o navio apresenta. Passamos a identificar as graves limitações técnicas que levaram à decisão de incumprimento da ordem de largada. O navio possui dois motores, estando um deles, o de bombordo, inoperacional. Portanto, só tem um quando devia ter dois. O motor de bombordo, a quando do seu funcionamento, apresentava diversas fugas no coletor de admissão, no coletor de evacuação, nos tubos do motor, estando constantemente com arrastamento de óleo e tendo que se purgar constantemente. Este motor necessita de uma manutenção W4 há cerca de 2.000 horas de funcionamento. Portanto, já ultrapassou 2.000 horas o prazo da sua manutenção. Motor de estibordo com fugas diversas, em tudo idênticas às fugas identificadas no motor de bombordo, com consumo de óleo. Este motor necessita de uma manutenção W4 há cerca de 2.000 horas de funcionamento também. Após ser servido o jantar a bordo, às 19 horas, foi detectada uma franca entrada de água através da bomba de refrigeração do espaço das máquinas, tendo sido tamponada, limitando assim o seu funcionamento. Com a falta da bomba de refrigeração do espaço de máquinas, tinha que se pôr o circuito de emergência em cima através do circuito de incêndios, limitando em muito a capacidade do navio para o combate a incêndios numa situação de emergência. O navio possui 3 geradores de energia elétrica, estando o gerador número 1 estibordo inoperacional desde outubro de 2022. O gerador número 2 de bombordo, quando entra ao barramento, entra em alarme, havendo o risco de o navio ficar sem energia elétrica a bordo. Apresenta fuga de gases, fuga de óleo, parte elétrica degradada. Manutenção W5 deveria ter sido feita há mais de 4.000 horas de funcionamento. O gerador número 3 da ré apresenta diversas fugas, consome cerca de 18 litros de óleo lubrificante. A capacidade máxima de óleo são 28 litros e consome-os a cada 24 horas de funcionamento. Devido ao facto de tanto os geradores como os motores PP não terem a devida manutenção, impossibilitada pelos cerca de 500 dias de missão atribuída com 2 horas de prontidão SAR, estes equipamentos apresentam imensas fugas de óleo, aumentando o risco de incêndio a qualquer momento, comprometendo a segurança do pessoal, do material e o cumprimento da missão. Quanto ao sistema de gestão da plataforma, funciona apenas a 30%, sendo que é necessário recorrer constantemente aos rondas. Lemes, CPP, caixas redutoras apresentam fugas diversas, sendo necessária atenção constante aos níveis antes da largada e durante a navegação. No trânsito de regresso ao Funchal, durante a missão de rendição nas selvagens, entre 8 de março de 2023 e 10 de março de 2023, o navio teve uma franca entrada de água pelo compensador de gás de escape do motor PP de bombordo. O pessoal técnico de bordo solucionou esta avaria em 48 horas, tendo trabalhado noite e dia, honrando mais uma vez os seus compromissos para com a Marinha.
Devido à muito elevada taxa de empenhamento e operacionalidade, sem que se consiga fazer a adequada manutenção, o navio apresenta inúmeras fugas de óleo que se acumulam nos porões, aumentando significativamente o risco de incêndio, comprometendo a segurança do pessoal, do material e o cumprimento da missão. Prova disso mesmo é a quantidade de vezes que são requisitados 3 isocontentores de cada vez para fazer esgoto aos resíduos oleosos acumulados nos porões. O navio não possui um sistema de esgoto adequado para armazenar os resíduos oleosos a bordo, ficando estes acumulados nos porões, aumentando significativamente o risco de incêndio. Apesar de o navio possuir 2 tanques de armazenamento de resíduos oleosos, os mesmos não são utilizados devido ao facto de o navio estar limitado ao circuito de emergência, havendo apenas a possibilidade de esgotar todos os resíduos para o mar, não cumprindo a Convenção Marpol. Apesar do vasto leque de meios do navio que poderiam contribuir para a segurança do pessoal e do material, estes não são utilizados porque desde que o NRP Mondego foi aumentado ao efetivo, estes meios nunca ficaram operacionais. Mesmo com a elevadíssima taxa de empenhamento e operacionalidade do navio, o espírito da guarnição sempre foi de sã camaradagem, entreajuda, brio profissional e lealdade perante o comando do navio e da marinha, de forma a cumprir todas as missões atribuídas. Apesar da elevadíssima taxa de empenhamento e operacionalidade, os militares que prestam serviço a bordo do NRP Mondego sempre foram dedicados, empenhados, rigorosos e profissionais, mesmo com grande sacrifício para as suas vidas pessoais e familiares, de forma a que o navio estivesse disponível e operacional. Pelo acima descrito e por entendermos que a segurança do pessoal e do material está séria e gravemente comprometida, decidimos, de livre vontade e em consciência, não cumprir a ordem de largada e formar no cais. Bordo, 11 de março de 2023. Meus caros, palavras para quê? Está aqui tudo explicado. Os sistemas não funcionam, desde os motores a todos os outros sistemas de apoio. Nem sequer se pode pôr a funcionar o sistema de combate a incêndios, caso haja algum precalço durante a navegação. Portanto, seria uma perfeita loucura pôr este navio a navegar, dada a fragilidade, ao fim e ao cabo, de estar reduzido a um monte de sucata que nos custou milhões e que, afinal, como se prova aqui, não serve para rigorosamente nada. Falta ouvir a atual Ministra da Defesa, falta ouvir Costa, que com certeza arranjarão aqui uma desculpa qualquer e dizem que a partir de depois da manhã já está tudo bom. Pois, mas até aqui não esteve. E agora há outra verdade que tem que ser analisada, que é o seguinte: primeira medida da Ministra da Defesa foi suspender estes homens. Suspendê-los imediatamente e tentar substituí-los por outros. Não terá grande sorte, porque estes homens não são diferentes dos outros, o seu nível de responsabilidade será igual ao dos próximos que vierem e com certeza absoluta que os próximos, ao verem o relatório de avarias, imensas avarias que este navio tem, com certeza terão a mesma reação que tiveram estes 13 que se recusaram a embarcar. Realmente, embarcar um navio destes é praticamente um suicídio. Fizeram muito bem estes homens, militares, profissionais, condenou-do com brio, mas evidentemente não estou aqui para ir ao fundo. Quem tem que ir ao fundo e o mais depressa possível é um governo que de uma ponta à outra só faz asneiras ou não faz nada que vai dar ao mesmo. Tudo precisa de manutenção. Portugal precisa de reformas, precisa de melhorias e a única coisa que este governo faz é meter ao bolso 7 mil milhões de euros em IVA devido à inflação. Este dinheiro foi uma benesse, 7 mil milhões de euros que lhe caíram no regaço, sem o governo saber porquê, e ainda se queixa da guerra da Ucrânia. Foi a sorte deste governo, foi a guerra da Ucrânia, como já tinha sido a sorte anterior, o Covid. Tudo lhe realmente cai nas mãos a este governo. Este Costa nasceu com o coiso virado para a lua, mas um dia acabar-lhe a sorte e, se me perguntam, eu acho que é a partir de agora que a sorte se vai abaixo.
Este é um episódio a somar a tantos outros. Nada funciona neste país. Em nenhuma área, praticamente em lado nenhum, é só abrir os telejornais, ver as notícias, nada funciona. A saúde é uma desgraça, a educação não existe, a justiça só para ricos. Não há nada que funcione neste país. E aqui está, agora nem sequer as Forças Armadas funcionam como deve ser. Esperamos, portanto, que este navio não vá ao fundo, mas que o Governo, sim, esse pode ir ao fundo já. E olhem, ontem já era tarde.